Apoio Cultural. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Boa noite, telespectadores. Estamos dando início a um novo programa de Psicanálise Integral ou O Homem Universal. Nós estamos trazendo aos seus lares assuntos relacionados à ciência psicanalítica criada pelo psicanalista Norberto Kepp, que é aplicada em todos os campos do conhecimento, na educação, na economia, na odontologia, na medicina, enfim, nas artes, em todos os campos, de uma maneira interdisciplinar, para que nós possamos ter uma noção de como é o homem universal e de como tem que ser tratado o homem universal. Então, Dr. Kepp, boa noite. Boa noite. Cláudia, a questão da psicopatologia, como eu estou vendo agora, é bastante diferente da psicopatologia, vamos dizer, da psicanálise tradicional. O que aconteceu foi o seguinte: Freud, como ele era de raça judaica, nascido no Império Austro-Húngaro, ele não pôde estudar, vamos dizer, além de medicina, não pôde estudar metafísica, filosofia, outro tipo de ciência. Então, o pensamento dele ficou muito restrito ao pensamento médico, ao tratamento orgânico, que geralmente as escolas de medicina elas praticam no mundo todo. Então o Freud não deu um estudo sobre psicopatologia fora do ambiente, vamos dizer, organicista. Então é por isso que ele deu muita importância à questão da libido. A libido, como nós sabemos, é um termo criado pelo Carl Gustav Jung, que é um famoso psiquiatra suíço e que trabalhou algum tempo com Freud. Então ele trouxe a noção da libido, que Freud aceitou muito bem, e desenvolveu o estudo da psicopatologia em torno, vamos dizer, desse impulso, em alemão fala Trieb, desse impulso interno que é ligado aos fatores assim, sexuais da personalidade. E é por esse motivo que houve, vamos dizer, de lá para cá, uma grande liberação assim dos fatores sexuais na sociedade e que não deram os resultados assim, pelo menos na terapia, não deram os resultados esperados. Então, eu como conhecedor da metafísica, eu tentei ver no campo da metafísica, da filosofia, o que poderia aproveitar para encaixar nos conhecimentos da personalidade humana. Então, eu fiz esse trabalho tentando unir não só a ciência com a filosofia, mas também a ciência com a, vamos dizer, teologia, até com a fé. De maneira que ficou diferente o nosso trabalho de conhecimento da personalidade humana, ficou bem diferente dessa orientação tradicional do freudismo, desses autores que seguiam Freud, que foi um grande gênio no campo, vamos dizer, da técnica, no tratamento do doente. Então, você deve estar lembrada, eu tentei apresentar os tipos assim psicopatológicos para esclarecer quais são os tipos de doença que a pessoa tem. Então eu tinha falado em 3 tipos assim, que o Kretschmer, que é um famoso assim, estudioso alemão, ele caracterizou 3 tipos fundamentais de pessoas doentes. Uma seria, assim vamos dizer, no aspecto físico, na fisiologia,
ele seria um indivíduo geralmente magro e alto, um indivíduo esquizoide, como é chamado, um indivíduo que está assim muito voltado para os próprios pensamentos, um tipo assim sonhador geralmente, muito assim fora do campo da realidade, no campo dos sonhos. Ou então esse indivíduo, ele poderia também se tornar muito assim agressivo. Então seria o indivíduo esquizoide. Depois eu falei do indivíduo cicloide, que é geralmente um indivíduo de bastante massa física, um indivíduo forte, um indivíduo que, em geral, é gordo e baixinho. Então, é um indivíduo depressivo também, se ele for doente, é um maníaco, é um indivíduo, vamos dizer, muito sociável, que tem muita facilidade na política, no discurso, na oratória. E depois um terceiro tipo, que eu chamei de atlético. Então, o atlético é um tipo intermediário. Ele nem é forte, assim, gordo, nem é alto e magro. Bom, isso é uma caracterização geral. Esse tipo atlético é um tipo, assim, muito forte no componente orgânico, um indivíduo muito que pratica esportes, um indivíduo muito voltado ao campo da atividade. São os indivíduos muito capazes no trabalho. É um indivíduo mais ou menos equilibrado, porque ele nem é esquizoide e nem é cicloide. Agora, existe uma característica interessante nesse tipo. Ele é muito, quando é doente, ele, bom, tem epilepsia, mas ele seria um indivíduo gliceroide. Gliceroide quer dizer um indivíduo meio pegajoso, um indivíduo que se aproxima, abraça as pessoas, ou então tira ferpas do paletó, assim, para agradar a pessoa, e fica grudado, não larga da pessoa, insiste, compreende? Na doença, seria um tipo assim, muito pegajoso, um indivíduo muito que gruda nas outras pessoas. Agora, esses foram os três tipos assim fundamentais que nós vimos. Agora, existem outros, você sabe algum? O senhor já preparou o que o senhor vai falar? Pode dar seguimento. Existe, por exemplo, a pessoa histérica. O que seria uma personalidade histérica, né? Personalidade histérica é uma personalidade assim, muito voltada para o afeto. Uma pessoa assim, geralmente as secretárias que trabalham em firmas, são pessoas muito sensíveis. Qualquer coisinha elas choram. Elas têm muito também exibicionismo, são pessoas exibicionistas, são pessoas assim muito frágeis, assim, aparentemente. São geralmente pessoas do sexo feminino. E foram essas personalidades histéricas que o Freud analisou no início, porque são personalidades muito assim censuradas, principalmente naquele tempo do Império Austro-Húngaro. São personalidades que tinham muito assim, uma atitude muito reservada à questão sexual, assim. Então ele estudou muito esse campo e foi a partir daí que ele colocou o sexo como elemento assim fundamental. Agora, Dr. Keff, o senhor está trazendo uma série de tipos, o senhor vai trazer mais algum? Tem mais aqui. Então poderia dar continuidade. Eu gostaria de explicar o seguinte, a pessoa doente, pessoa assim, vamos dizer, mentalmente doente, é geralmente uma pessoa que pensa diferente de nós. Até tem a piada sobre isso, como um indivíduo no hospital, né, que estava escrevendo uma carta. Então o médico chegou lá, o psiquiatra, e perguntou: o que você está escrevendo? Ele falou: uma carta. Ele falou: mas para quem a carta? Ele falou: para mim mesmo. Mas o que está escrito aí? Ele falou: eu não sei ainda, não recebi a carta. Então, pode rir. Então, mas a questão que eu acho importante, Dr. Kepp, que nós
eu acho relevante perguntar para o senhor está transmitindo uma série de classificações tradicionais, né, da psiquiatria tradicional. Sim. Mas eu entendo que na sua maneira, na sua metodologia, o senhor tem uma visão unificada da patologia, uma base que seria uma essência da conduta patológica e do tratamento também dessas manifestações patológicas. E então eu gostaria de levantar isso aqui, talvez no próximo segmento nós possamos dar continuidade, que parece que na base de toda doença existem alguns elementos que o senhor acha comuns e que permite com que uma metodologia se aplique a todos esses casos praticamente. Então veremos o próximo segmento, né? Então daqui a pouco voltaremos com o próximo segmento. Até já. What's it take to be a leader today? Be a positive leader with ethical values, a leader the world needs. Come to Millennium's post-graduation course, the only institute in the world offering post-graduation courses in English with Norberto Keppe's innovative therapeutic method. Come and talk to us. We have helped thousands of students. I'm sure we can help you. Então, Dr. Keppe, retornando ao nosso assunto, o senhor estava fazendo a classificação de diversos tipos vistos à luz da psiquiatria tradicional. E eu gostaria, então, de introduzir agora aos telespectadores esse conceito que o senhor trouxe nas suas descobertas de psicanálise, que existe uma unidade básica dentro de toda essa manifestação patológica, quer dizer, o esquizofrênico, bem como o maníaco depressivo, o epilético, eles têm algumas coisas na base que são comuns e que facilitaria, inclusive, o tratamento dessas enfermidades, porque na psiquiatria, então existe um remédio específico para o maníaco depressivo, outro para o paranoico, vendo mais a causa até da doença como um desequilíbrio neuroquímico. E não que o desequilíbrio neuroquímico vem de acordo com a sintomatologia, a manifestação de uma patologia básica, que parece ser mesmo comum a todos os seres humanos. Então o senhor traz na sua obra a importância dessa questão dos conceitos da luta contra a realidade, não é? Que a doença seria uma atitude, então estaria ligado ao campo da vontade da pessoa. Olha, Cláudia, a questão que eu acho mais importante é a seguinte a respeito da doença do ser humano. Quando eu falo em doença, eu me refiro mais à doença mental, à doença psíquica, psicológica. Que depois das outras doenças, as doenças sociais, que existe uma patologia social também. E as doenças, vamos dizer, orgânicas do físico, seriam assim decorrentes, todas as doenças seriam decorrentes da doença psíquica. Então, o que é realmente um indivíduo doente? Pelo menos nos estudos que eu tenho feito. Então, quando vem uma pessoa aqui para se tratar, então, de duas uma, ou ele é um indivíduo que fala que tem muitos problemas, que ele não aguenta, que ele está em estresse, que ele tem fobias, ou então que ele tem uma depressão muito forte, ou ele diz isso, que ele está assoberbado por problemas, ou então ele é um indivíduo assim meio apático, meio frio, que ele não enxerga problemas nele. Ele fala que tem dificuldade no relacionamento, na família, etc. Tem dificuldade no trabalho, mas ele não vê doença nele. Então, é interessante isso que
Eu acho que essa é uma, vamos dizer, uma orientação mais moderna do campo da psicopatologia. Que o problema não é que torna o indivíduo doente. Não é um problema, vamos dizer, um problema assim de fobia por bactérias. O indivíduo que tem fobia pela sociedade, não consegue frequentar a sociedade. Ou então, o indivíduo que tem um problema assim de relações humanas. O problema da pessoa, de qualquer pessoa, não é que causa neurose, que causa doença. O que acontece é que o indivíduo doente é o indivíduo que justamente não quer ter problemas. Então ele vem aí dizendo uma série de problemas que ele tem, mas no sentido em que ele quer uma vida sem problemas. Ou então esse outro tipo que eu caracterizei, o indivíduo que não vê problema nenhum. Tanto um como o outro, talvez o segundo caso é pior ainda, porque ele não tem nenhuma consciência. Então, na análise, o que a gente nota é que tem um ego fraco, tem um eu fraco. Ele não quer enfrentar a vida, não quer ser adulto. Então, é por isso que geralmente a pessoa que é levada até uma internação nos hospitais psiquiátricos, né, Dr. Kepp, quando a gente vai entrevistar, fazer anamnese com um paciente nessas circunstâncias, e quando ele é questionado o motivo pelo qual ele está sendo encaminhado à psiquiatria ou à psicologia, à psicanálise, ele geralmente diz que é por causa de problemas familiares, ou seja, inveja da família, uma perseguição qualquer dentro de casa, um desentendimento vindo de fora para a pessoa. E nunca, ou raramente, a pessoa reconhece ele ter alguma espécie de problemática. É isso que você falou, é importante, porque toda pessoa que tem estresse, que tem problemas, ele fala, bom, eu sou assim por causa de meu pai, eu sou assim por causa da minha mãe, eu sou assim porque a sociedade é assim, ou por causa eu sou assim por causa dos amigos, do inconsciente, ou da escola, ou disso, ou daquilo, compreende? Bom, não é nada disso. O indivíduo que tem, vamos dizer, um estresse, assim, uma problemática psíquica, ele tem um eu fraco. Então eu fiz um estudo, Cláudio, baseado na metafísica. Essa metafísica que eu me baseei não é a metafísica que fala por aí em geral, esses misticismo. É a metafísica da Grécia Antiga, do Aristóteles, do Platão, do Parmênides, desses grandes pensadores que criaram praticamente a filosofia. Porque a partir do século XII, Cláudio, o ser humano deu um chute na razão. Não é que agora o cientista acha que ele não precisa mais da metafísica. O cientista, ele acha que ele não precisa mais da razão. Então, se ele não aceita a razão, ele fica louco. Então, o ser humano, o Nietzsche, né, aquele pensador alemão, disse assim uma vez que Deus está morto. Bom, ele era um esquizofrênico grave, um doente mental grave, que morreu com 49 anos. Não é Deus que está morto, é a razão do ser humano que está morta. Então, o ser humano não rejeitou a metafísica, rejeitou a razão. Então eu vou dar um exemplo de como é possível ver a patologia do ser humano através da metafísica, porque a metafísica é a ciência das ciências. É o terceiro grau de abstração. Quer dizer, a metafísica consegue ver praticamente tudo o que acontece de um modo assim mais profundo. Aqui, esse esquema. Não sei se a câmera pega bem. Eu fiz um círculo aí e coloquei no centro, vamos dizer, o ser. Então, o ser é o elemento principal no estudo de qualquer elemento, assim, da filosofia. O que é, vamos dizer, a verdade, a realidade? A verdade, a realidade é o ser. Então, o ser humano é como eu escrevi aqui, é o ser que é o sentimento na base, né, o amor,
assim que ele nasce, ele é também a verdade, a razão, e ele é também o belo, a estética. Então, se o indivíduo aceita, se ele aceita ser, se ele aceita o ser dele, como é assim pela natureza, ele é um indivíduo são. Se ele rejeita, aí ele cai na doença. Eu fiz aqui um outro esquema que mostra mais ou menos o que acontece. Tá para pegar bem? O não ser. Aqui, o não ser, quando ele começa a rejeitar o ser dele, quando ele não quer ser verdadeiro, não quer ser, vamos dizer, esteta, ele não quer ser assim bondoso, então ele começa a adoecer. Então, o que é a doença, né? A doença, por esse trabalho da metafísica, é a negação ao ser. Eu acho que essa é uma explicação assim muito básica que a gente pode ter a respeito da doença ou da saúde. Então, o que é a doença? É vamos dizer, a privação ao ser. Então, a doença é a privação à saúde. O que é o mal? É a privação ao bem. O que é o feio? É a privação ao belo. Então, o importante é o indivíduo ver a rejeição que ele faz a tudo que é bom, belo e verdadeiro. E então, Dr. Kepp, essa questão da sintomatologia depressiva, esquizoparanoide, seria uma manifestação, não é? A sintomatologia, como que a pessoa reage contra o ser? Ou se deprimindo, ou agredindo a si, ou agredindo ao próximo, enfim, uma série grande de manifestações ou de sintomas que variam de pessoa para pessoa, de acordo com a educação, as circunstâncias que a pessoa se desenvolve. Então, esse quadro todo, epileptoide, cicloide, estaria mais relacionado à sintomatologia do que às causas dos problemas, né? É porque não existe uma doença por causa desse fato. Vamos dizer, o indivíduo é dependente, então fica com uma úlcera no estômago. Então ele é agressivo e tem um problema cardíaco, se bem que haja uma certa relação, mas não é fundamental. O indivíduo, quando ele é agressivo, ele pode cair até numa depressão, ele pode ter uma enterocolite, um problema qualquer no aparelho circulatório, no aparelho respiratório, compreende? Não tem um fato que determina uma doença, mas é uma questão de como o indivíduo reage diante do bem, do belo e do verdadeiro, porque afinal de contas, a humanidade depende desses três elementos para subsistir. Então, daqui a poucos momentos, nós vamos retornar com o nosso terceiro segmento do programa Psicanálise Integral. Até já! Agora, voltando à questão do assunto da patologia, da doença psíquica, da doença orgânica, essa noite nós trouxemos como uma visita especial ao nosso programa o médico Ademar Monteiro.
Ademar Monteiro, ele é clínico geral e médico que aplica medicina psicossomática trilógica. Ele pesquisa há 15 anos esse assunto e faz um treinamento com o Dr. Norberto Kepp há muitos anos, né, Ademar? E o senhor atende clientes em clínica geral e psicossomática nesse hospital em São Paulo, atualmente. Agora, anteriormente, o Ademar trabalhou em Nova York, trabalhou na Suécia e em Portugal uma temporada. E na França também não? Um pouquinho. Um pouco na França. Então, eu gostaria de perguntar ao senhor o que o senhor teria a dizer ao Dr. Kepp. Eu gostaria de fazer alguma pergunta ao Ademar sobre esse assunto que nós vínhamos abordando, sobre o ser, a doença. Seria interessante o senhor falar alguma coisa sobre o seu tipo de atividade, né? Como é que o senhor trabalha lá no hospital, tudo. Certo. Bom, boa noite. Eu gostaria, assim, de mostrar um pouquinho do trabalho que eu tenho realizado ultimamente, com a experiência que eu adquiri nesses últimos 15 anos, em companhia do Dr. Kepp, e que eu tenho aplicado assim na clínica do dia a dia, porque minha especialidade anterior foi cirurgia. Depois aí eu comecei a trabalhar mais na parte de clínica médica e psicossomática. Nesse hospital eu trabalho em 3 setores, que seria o setor de pronto-socorro, o setor de enfermaria e o setor de ambulatório. Eu vou contar um pouco da minha experiência no pronto-socorro, porque normalmente as pessoas que chegam no pronto-socorro, elas têm assim, uma emergência, né? Ou uma pressão alta, ou uma úlcera que está doendo, né? Ou uma crise convulsiva, ou qualquer tipo de doença que necessite um atendimento imediato. E mesmo nesses casos, que por incrível que pareça, a gente tem notado que a conversa, né, com o paciente, assim tentando mostrar esta visão das emoções em geral, pode tranquilizar o paciente e muito. Então, isso que eu tenho feito, né? Por exemplo, eu tenho um caso que aconteceu ontem, né, de uma pessoa que chegou com uma pressão de 24/16 no pronto-socorro. Então, ela chegou lá, né, assim, um pouco agitada, com dor de cabeça, náuseas, né, um pouco de vômito também. Então, ela chegou no pronto-socorro e eu simplesmente comecei a conversar com a pessoa, né, assim, frente a frente, e dialogar com ela, tentando fazer com que ela visualizasse essa parte emocional. Ela tinha brigado com o marido, aí chegou no pronto-socorro, né, muito nervosa, e aí eu fui dialogando com ela, medi a pressão, né, primeiramente, constatei que estava aquela medição que eu falei anterior, e aí fui conversando com ela. E assim, mais ou menos depois de uns 10 minutos, né, que eu tinha conversado com ela, eu medi a pressão novamente, e a pressão já havia caído, assim, para níveis de 20/12. E o que eu... Então, mas qual foi a conversa que acalmou essa paciente? O senhor se lembra? Então, a conversa foi exatamente com relação a essa problemática emocional da pessoa. Assim, eu tentei entrar exatamente por que ela tinha discutido com o marido, né? Então, ela estava assim com bronca do marido, né, por causa de uma infidelidade dele. Então, ela começou a relatar aquilo, tudo que ela estava sentindo. Então, o que eu notei na época, assim, na hora lá, que essa censura foi diminuindo bastante. E tentei mostrar para ela, assim, o envolvimento dela com a problemática do marido, né? E ela contou sobre os filhos, sobre a situação econômica, tudo que estava acontecendo na vida dela. E qual o envolvimento dela na problemática do marido? Então, a maior problemática que eu senti no momento foi que ela era uma pessoa assim que ela praticamente fazia tudo que o marido queria, assim, ela agradava o marido de todas as formas, né? Assim, na casa, era uma pessoa que se considerava muito certinha, tudo organizado, a casa limpa, com os filhos, com a criação e com tudo. Então, quando o marido apresentou algum problema, assim, que ela não esperava, aí ela teve essa crise, né? E foi parar no pronto-socorro. Então, aí no caso, doutora Ademar, não estaria havendo um caso de projeção dela com o marido? Quer dizer, ela vendo no marido a principal causa dos problemas da vida dela e não vendo na própria problemática interior, quer dizer, o marido era um espelho de muitos problemas interiores dela que ela, não tendo conhecimento, não sabia também lidar com essa situação com o marido? Exatamente. Foi essa focalização que eu fiz com a paciente, né? Tentando fazer com que o marido dela fosse um espelho para ela, voltando tudo que tinha acontecendo, né, na vida dela com relação ao marido. Aí quando ela
percebeu isso um pouquinho só, eu senti que ela murchou, né? Assim, né? Posso dizer assim. Inclusive na infidelidade, né? Inclusive. Mesmo que não seja na infidelidade, vamos dizer, assumida, mas na psíquica, né? Na intenção, não é isso? Exatamente. Uma infidelidade dela na intenção. Inclusive uma infidelidade dela em relação à própria vida dela, ao próprio ser dela. Muitas vezes pode ocorrer, né, dessas mulheres terem estabelecido uma espécie de um pacto patológico dentro da família, deixando para segundo plano, relegando fatores importantes de desenvolvimento, de responsabilidade com a própria vida, né, com os próprios talentos, com a própria possibilidade de se desenvolver mais, de se assumir como ser humano diante da vida. Então, eu acho que aí a problemática da mulher está muito projetada através do marido, quer dizer, no marido, vendo através dele os prejuízos que ela causava à vida dela. Sabe, Ademar, um famoso psiquiatra lá na Espanha, ele foi com o netinho dele, uma criancinha, foi no zoológico lá de Madrid. Então, quando ele chegou perto lá da jaula do leão, o leão se levantou e urrou em relação à criança. Então, a criança falou: vovô, vamos embora que você está com medo. Compreende? Então, a criança projetou no avô o medo dela. Então, o principal problema do ser humano é essa projeção que faz e a censura que faz também ao que ele é. E, doutora Ademar, o senhor sabe, né? Eu escrevi um livro de medicina psicossomática, Cura pela Consciência, e lá eu relato casos de psoríase, que é uma doença que a medicina tradicional não dispõe de tratamento, não é isso? O senhor recentemente teve um caso de uma pessoa que veio lá de Pernambuco, né? Para se tratar através da medicina psicossomática trilógica. O que aconteceu? Como é que o senhor verificou aí a questão dele? Então, esse paciente, né, deu entrada no pronto-socorro, né, assim, encaminhado por uma amiga. E esse paciente, a partir do primeiro momento que nós começamos, assim, a dialogar, nós começamos, assim, a ter um diálogo maior sobre essa parte emocional, porque o que eu senti também era isso, que ele via todos os problemas, mas nessa parte... Antes de mais orgânica. nada, Ademar, fala um pouquinho para os telespectadores, rapidamente, o que é a psoríase? Qual que era a sintomatologia do paciente? A psoríase é uma doença que ocorre normalmente na pele, né, de uma origem, assim, indeterminada pela medicina, e que no momento, o tratamento único que se tem é a base, assim, de corticoides, né, que são medicações que são usadas, né, que tem uma série de efeitos colaterais. Agora, uma parte tem sido pesquisada que, assim, normalmente essa doença ela tem uma origem muito forte na área emocional. Admitida pela medicina. Admitida pela medicina, mas não tratada como tal. Então, o que acontece, por exemplo, aconteceu com esse paciente, foi exatamente isso. Ele deu entrada, ele fez um tratamento, assim, pode dizer, com um diálogo comigo, por volta de 2 semanas. Então, ele deu entrada no pronto-socorro, né? E qual era o estado dos sintomas dele? Os sintomas dele... escamas, não tinha? Os sintomas dele eram esses, né? Tinham escamas, né? Que, assim, se afloravam na pele, né? De uma cor, assim, amarronzada e de um aspecto muito, assim, feio, né? Pode-se considerar, assim, que tem uma casca, mais ou menos, de, vamos supor, de abacate, né? Se alguém vê aquela casca rugosa do abacate, essa doença parece um pouco com aquelas escamas. Como pênfigo foliáceo. Como pênfigo foliáceo, né? E ele tinha já espalhado pelo corpo todo? Tinha concentrado em uma parte do abdômen, né? E principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Sim. Então, a partir do momento que ele começou esse tratamento por diálogo, né? Ele compareceu lá 4 vezes. Assim, então começou já assim a notar, ele começou a perceber que o problema estava ligado a essa área emocional. E a partir do momento que ele começou a realmente admitir que o processo era mais emocional, por um problema que ele tinha tido econômico, né, na terra dele, que ele tinha sido lesado por uma outra pessoa, eu tentei exatamente mostrar para ele essa parte da desonestidade dele. Que nem foi falado anteriormente, todos nós projetamos, né, nossos problemas nos outros. Então, a tentativa que eu, assim, mais focalizei foi essa da desonestidade para com ele mesmo. Né? Mas isso que é difícil de ver, né? Então, mas eu acho, doutora Ademar, que a medicina psicossomática trilógica traz uma esperança
para todo aquele que sofre de qualquer tipo de sintoma, sendo que a causa sempre tem uma origem psicossomática. Então não existe uma doença que não possa ser tratada, ou pelo menos que a pessoa possa ter enorme benefício através desse tratamento. De um tratamento que cuide das verdadeiras causas emocionais. Eu acho que isso é uma abertura de 180 graus, de 360 graus, se pode dizer, dentro da visão da medicina do futuro. Bom, devemos então retornar dentro de instantes após o nosso último intervalo desta noite. Até já. Os alunos, quando vêm estudar conosco, eles vêm sempre fechados, assim, com várias barreiras, com vários bloqueios. E o principal é que eles começam a ter uma visão universal das coisas. Então, quando eles olham para o mundo, eles começam a analisar o mundo de uma maneira mais global, de uma maneira mais não tão unilateral. E eu acho que esse aspecto é assim, um dos principais dos nossos alunos, que eles têm uma universalidade no pensamento. Essa noite, então, Dr. Kepp, nós que estamos falando de patologia, de psicoterapia e a aplicação da psicanálise integral em diversos campos do conhecimento, vamos também tratar dessa aplicação na educação. E para isso nós trouxemos um convidado especial, Marco Lira, que nasceu na cidade de Turku, não é turco, Mas não é Turquia. não né? é Turquia, é uma cidade importante lá dentro da Finlândia e que trabalhou muito tempo dando conferências e cursos sobre trilogia para o povo finlandês. Atualmente ele leciona aqui na Millennium o método psicolinguístico. E ele também trabalhou como psicanalista na Finlândia. Teve muitos clientes, inclusive ele conferenciou na Rússia, não é? Teve clientes na Estônia, na Lituânia, toda aquela região ali do Mar Báltico. Poliglota, fala russo, fala alemão, inglês, o que mais? sueco, Sueco, finlandês. norueguês também? Eu entendo, mas Entendo. não falo direito. Então, Marco Lira, essa questão de universais que o senhor está usando agora, eu acho interessante porque eu acredito que o meu trabalho é praticamente o único que tenta fazer essa junção desses três campos. O campo da ciência, campo experimental, porque a ciência, não sei se os senhores sabem, assim, os que não são cientistas, a ciência é chamada experimental porque a ideia dos cientistas é que na experimentação ele tira ideias, tira conhecimentos. Ele fazendo uma experiência vem ideias. Então eles tiveram, vamos dizer, a ideia mesmo de construir uma nova filosofia da ciência. Então seria a ciência fazendo uma filosofia diferente. Isso não é bem assim. Então, de maneira que o cientista ele se desliga da metafísica e da filosofia. E eu tentei fazer justamente o contrário, essa junção da metafísica que já tinha a união, como o Papa fez agora uma encíclica, a união da fé com a razão. Então seria essa união, mas com a ciência, a união do terceiro polo, que daria assim um conhecimento mais amplo para a humanidade. Como é que o senhor vê essa questão aplicada nas línguas? Eu vejo assim, quando nós chamamos nossa metodologia psicolinguística. Então, quer dizer que nós trabalhamos
além de dar conhecimento da própria língua, também nós usamos textos que dão para a pessoa conhecimento da própria problemática, aliás, patologia dele. Então, o que eu tenho percebido é que quando a pessoa começa a perceber as suas problemas, então ele se calma. Parece que quando a pessoa começa a perceber também essa projeção que ele queria ver seus problemas nos outros, essa exige uma tipo de energia que a pessoa usa para essa projeção. Mas quando ele começa a perceber que ele também tem problemas, então essa energia que ele usava antes para projetar, ele pode começar a usar para viver, para aprender. É por isso que usa os textos da psicopatologia nossa, não é isso? Isto mesmo. Que faz com que a pessoa se volte para ela própria. Se interiorize. Se interiorize. Quando a pessoa começa a ter mais contato com a própria patologia, com problemas dele, também ele começa a ter mais contato com o próprio ser dele. Esse processo de conhecimento é como eu poderia comparar, como se eu limpasse o meu computador, onde tem bastante programas assim inúteis. Mas quando eu vou limpando até essas viroses que eles põem nos computadores, então o que é essencial funciona melhor quando a pessoa faz essa limpeza interna. Só que o ser humano é muito mais amplo do que um computador, não é isso? Muito mais. O computador só transmite o disquete, o que está no disquete. E aí tem a questão do ser humano, ele está em contato com os universais, que são transcendentais. Quer dizer, esses universais, na minha opinião, são as ideias divinas de Deus na cabeça do ser humano. Então, a maneira do ser humano viver assim certo é dentro desses universais, que é uma ligação direta com a divindade. Sim, eu também poderia ainda, se pode comparar o ser humano com o computador. Eu entendo que essas universais são como programa básico que nós temos já. Só que é um programa feito pelo ser divino, não é isso? Sim. E a não gente pelo ser humano. poderia fazer a ligação desses universais com a ciência infusa, que é citada, né, nas escrituras, na tradição judaica, que o ser humano possuía uma espécie de uma ciência infusa quando ele estava no paraíso. Quer dizer, ele tinha contato direto com a realidade, ele não tinha obstáculos para o conhecimento, como passou a ter depois dessa negação ao conhecimento que ele adotou, nessa inveja, essa invidere, quer dizer, não querer ver, não querer conhecer, uma atitude contra a vida, contra o conhecimento, que o ser humano passou a ter de tal extensão que, inclusive, o próprio cérebro fica prejudicado com isso. E que a filosofia também comprova, né, Cláudia? Uhum. Veja, aí, nessa questão de teologia judaico-cristã e filosofia já há semelhança. É por isso que na Idade Média houve um período de uma filosofia perene. E o último grande pensador, aquele que foi fabuloso, foi Tomás de Aquino. Na minha opinião, existem 4 pensadores fabulosos na humanidade. É Platão, é Aristóteles, é Agostinho e Tomás de Aquino. Bom, temos que incluir Sócrates também e talvez um pouco Kant. Então, como é que você ia falando? Eu quis ainda falar sobre esse ensino, como nós também nas aulas falamos sobre esses problemas. Então, quando as pessoas estão começando a perceber, então, ultimamente, meus alunos estão percebendo como eles têm muito fantasia sobre eles. Ou pode ser que eles têm fantasias assim que tudo vai ser muito fácil, que então neste caso a pessoa não tem muita tolerância
com problemas, etc. Mas também eles podem ter fantasias assim negativas, que eles podem pensar que eu não vou aprender, vai ser difícil, eu não sou pessoa que aprende línguas, eu sou pessoa mais ligada com matemática, etc. Mas se nós aprendemos uma língua, a língua materna, isso já mostra que nós temos condição de aprender línguas. Então, tudo essa... E é mais fácil, né, aprender língua do que matemática. Com certeza. Porque a matemática é muito artificial, é um processo assim, vamos dizer, dedutivo, mas com muita fantasia, a alta matemática. Agora, Marco, eu sei que o senhor tem uma boa base artística. O senhor toca piano, toca diversos instrumentos, não é isso? Eu toco piano. Em que medida o senhor acha que esse conhecimento e esse amor pelas artes que o senhor tem, pela estética, facilitou o senhor a compreensão dessa ciência trilógica e a aplicação com os seus alunos da psicolinguística trilógica? Bom, a primeira coisa que vem para a minha cabeça quando a senhora pergunta isto é que eu vejo a própria trilogia como uma manifestação de beleza, que a própria ciência já tem essa base estética, mas também se eu penso assim, como aplicar no ensino, então eu vejo que quando nós, por exemplo, usamos música, quando traduzimos poemas, etc., isso também ajuda a pessoa assim entender o que é universal na língua, porque muitas vezes poemas não têm exatamente mensagem exata, mas tem que usar intuição. Intuição e muito sentimento, né, Marco? Isso. A civilização veio das artes, né? Inclusive, é muito comum a pessoa aprender muita coisa de uma língua ouvindo as músicas no rádio. Muita gente aprende inglês, aprendia muito italiano nos anos 70, com aqueles festivais de Sanremo, escutando as músicas e vai no embalo, né? Vai no sentimento, na intuição e acaba aprendendo mais rápido. Então eu gostaria de me despedir agora dos telespectadores, agradecer a presença do Marco essa noite, do Dr. Adhemar. E na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, estaremos de volta com outras novidades, outros assuntos de interesse dos brasileiros e do homem universal. Olha, Cláudia, seria importante escreverem para nós, assim, para dizerem o que acham do programa, etc, etc. Se vocês fizerem perguntas do que vocês gostariam que fosse tratado, também, por favor, escrevam, porque nós teremos a maior satisfação em responder as vossas perguntas. Então, até a próxima quarta-feira. Boa noite.